Olá, seja bem-vindo você, espectador da TV Viking, a TV do empreendedor inteligente. E hoje eu trouxe para você o Edgar Miguel, da Fint Soluções. Já ouviu falar? A história é muito legal. Ninguém nasce pronto, precisa ser construído. E ele vai contar um pouco dessa história para você. Miguel, ou Edgar Miguel, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Para mim também. Bom, nós temos algo em comum, que é nosso cabelo, né? A nossa ausência de. E você já começou nessa empresa, que é uma empresa grande no Brasil, que fatura aproximadamente 50 milhões por ano. E você já começou assim, começou por ali, já caiu de paraquedas, virou ali um alto executivo. Foi simples assim? Não, Como que começou essa história, Edgar? Você quer que eu comece onde? Começa do começo. Você estudou o quê? Muito bem, eu fiz processamento de dados, numa época que não havia nem quase ciência da computação, isso lá em 85. Garoto de programa? Não. Ainda não? Praticamente. Eu estava me formando para isso. Você sabe que até para ser garoto de programa você precisa de curso. Precisa estudar, precisa se preparar. Direito. O grande problema é fazer direito qualquer coisa que se faça, né? Exatamente. Então eu comecei ali, fiz processamento de dados, depois me tornei professor da Unesp. Foi um dos melhores períodos da minha vida, gosto muito, lembro com muita saudade. Você deu aula na Unesp? Deu aula na Unesp. Na Unesp Bauru? Bauru. Tá, e como que era isso? O que tem de encantador como professor? Os alunos. Ah, é? Os alunos são encantadores. Os alunos são uma terra virgem. Eu falava assim para eles, olha, vocês estão virgens, e, infelizmente vocês vão sair daqui prostituídos. Eu vou tentar evitar isso, mas nunca consegui. Dizem que, eu dou aula no MBA também, e dizem que aluno, dizem que é sem, luno, luz, aluno é sem luz. Sim. E ver os olhinhos deles brilhando e encontrando a luz é uma coisa fantástica, né? Exatamente. Você ter a possibilidade de aumentar um pouquinho essa cabeça, essa consciência, contribuir com isso. E, olha, ganhar muitíssimo, Henry, mas muitíssimo. Foram 4 anos fantásticos, que eu fiz grandes amigos, até hoje tenho contato com muitos deles. E é um período grande, um período fantástico. Mas aí, para dar aula na Unesp, você teve que fazer mestrado? Sim, a Universidade de Bauru encampou a Unesp. Tá. Né? E nós nos tornamos o maior camp da Unesp. Tínhamos ali, acho que 5, 6 mil alunos. E aí todo mundo que estava ali, que eram apenas professores, né, fomos obrigados praticamente a chegarmos até o doutorado. Nós tínhamos 10 anos para alcançar o doutorado. E aí todo mundo saiu numa nova meta, né, uma meta forte, onde você tinha que ter títulos e pronto. Então, na universidade pública, principalmente, o que vale são os títulos. Sim, o que vale é o título e a publicação. Tem que publicar também para mudar a humanidade. Apesar de que o Estatuto das Universidades dizer que você precisa de ensino, pesquisa e extensão, né? Na minha opinião, o ensino está em último lugar. Último lugar, sim. A burocracia ainda está... O Cortella, ele fala que nós temos um ensino do século XIX com professores do século XX e com alunos do século XXI. Então essa equação não fecha nunca. Nossa, é perfeita, né? Perfeita colocação. É realmente uma pena porque o professor, ele tem muita bagagem, né? Mas ele não vê, eu estou falando de forma geral, sim, evidentemente há as honrosas exceções. Ele não vê o aluno como sendo talvez a grande chance dele. De mudar, de deixar um legado, de mudar, de estimular e mudar a humanidade. Sim, porque ou ele escreve um artigo que vai ser... talvez alguém leia. Que talvez alguém leia, que ele seja fantástico e revolucionário, ou ele se perde. A sala de aula que é um encanto, né? E de lá, depois dessa formado na área de tecnologia, processamento de dados, indo ao mestrado e sendo professor, e para de ser professor, por quê? Sim, porque para mim, na minha visão, a sala de aula, apesar de ser fantástica, ela se tornou o único bom lugar dentro da universidade. E eu resolvi sair. Parte burocrática, tudo. O sistema era complicado. O sistema te puxava para outro lugar. Tá. Que não era para uma outra prioridade. Que não era entregar o aluno. Né? Não era, né? E que poderia ser também, mas não era. Então, eu achei muita coisa falsa, oca, e aquilo me agredia. Nossa pátria educadora ela precisa evoluir bastante Precisa evoluir bastante. E veja que nós estamos falando de 1990, né? Século passado. E aí eu me preparei para sair de lá, fiquei 4, 5 anos lá,
criei a minha primeira empresa. Como chamava a sua primeira empresa? Futuro Informática. Futuro é um nome bom, né? É um nome ótimo. Né? A gente sempre está pensando no futuro, realmente. Nós fazíamos sistemas administrativos, né? E ela durou até 99, 2000. Você montou ela sozinho? Eu e mais 3 sócios. Tá. Eu sempre tive sócios. Tá, por que você teve sócio, buscou sócios? Eu nunca me vi fazendo nada sozinho, sinceramente. Mas tinha na veia a vontade de fazer uma Sem coisa nova, de dúvidas. empreender. Sim, Qual era o sim. maior risco que você via nessa primeira empresa, na Futura Informática, Edgar? O maior risco... Olha, Henri, ser empresário é um risco. Qual que era vamos o chamar medo assim. que você tinha? O medo. O medo de não pagar as contas, o medo de quebrar. Tá, e você pagou as contas durante quanto tempo nessa Futura? Nessa empresa que fechou, ela pagou as contas de umas 5, 6, 7 famílias durante 9 anos. Então, uma empresa que deu certo. Sem dúvida que sim. Ela fechou porque ela se esvaziou. Né? Eu acho que o mercado foi para outro lado, esta empresa, esse modelo não acompanhou, surgiu uma outra oportunidade e nós todos fomos para essa outra Então, oportunidade. vocês perceberam que o mercado estava em movimento. Sim. E vocês exauriram essa primeira empresa, perceberam que já não tinha para onde ir, vamos montar um novo negócio. E qual foi esse novo negócio? Na verdade, nós tínhamos um amigo, né? E ele montou uma empresa, criou uma empresa e foi nos chamando para trabalhar lá, né? Primeiro através de uma consultoria, tal, e fomos para lá. E foi um momento fantástico, né? Fomos para essa empresa que existe ainda, chama-se Lecom, deve ter quase 20 anos já. E foi um momento de muitíssimo crescimento também, né? Todos praticamente fomos, os sócios todos foram para lá, os funcionários não. E lá nós começamos a fazer projetos internet, né? Sistemas numa tecnologia que estava começando, nós estamos falando em 2000, né? Quase não existia. Na nossa veia estava fazermos projetos, né? Então a gente não conseguia apenas fazer sites, né? Então o nosso primeiro grande projeto, salvo meu engano, foi no Jornal da Cidade, daqui de Bauru, né? Isso lá em 2001, 2000, por aí. E nós começamos a crescer muito ali. A empresa se fortaleceu, cresceu, Olha, foi um momento profissional de maior aprendizado para mim. Qual foi o legado? O que você trouxe da primeira empresa da Futura para a segunda empresa? A busca de fazer um ótimo atendimento ao cliente. Tá. O cliente sempre foi, isso estava na veia de todos os sócios, a principal preocupação. Tá, então na escola o foco era o cliente-aluno. Sim. Depois, na Futura, também o foco era entender que o cliente que fazia a coisa funcionar. Sim. E aí, quando você percebe que esse modelo que você já estava e os seus sócios não funcionava mais, ou que não estava atendendo a sua expectativa, o seu cliente, que precisava ter uma nova mudança? Tá. Lá para 2005, 2004, eu comecei a fortalecer os meus objetivos e eu percebi que a Lecom estava indo para outros objetivos. O que a Lecom entregava? A Lecom entregava projetos web, vamos chamar assim, Tá. E eu estava muito focado na venda de um software, de uma solução de gestão de processo, de workflow, né? Ali eu aprendi... Workflow, chique, hein? Exatamente. Ali eu aprendi a vender isso, comecei a pesquisar isso que, em termos profissionais, é uma das minhas paixões, gestão de processos, né? Dizem que no passado nós tínhamos os 4Ps, do marketing, né, que é o Price, Product, Promotion e Place. E o que mudou no futuro, né, eu falo futuro porque eu era muito jovem ainda, mas eu percebi que o processo foi um dos outros 3Ps que implementaram, porque descobriram que só ter esses 4Ps o mercado não funcionava. Sim. Então, se você olhar uma empresa como o McDonald's, né, que é uma referência, ele conseguiu resolver processos. A Gol resolveu alguns processos internos para que a coisa ficasse mais simples, né, mais fácil. Os bancos mesmo. Os bancos, você tinha várias filas, né, e a sua fila é fila que nunca andava, Sim. e de repente descobriram que o processo de ter uma fila só era mais simples, né? Então, como a gestão de processo é importante numa organização, como isso faz uma grande diferença. Às vezes as empresas falam, poxa, eu preciso de mais 10 funcionários. E às vezes é só ajustar o processo que isso está liquidado, está resolvido. Exatamente. As pessoas adoram ter problemas e adoram se sentirem úteis. E ela tem que descobrir que ser útil é resolver um problema e não é ficar ocupado. Ou ser chamado de workaholic. Eu sou workaholic, eu gosto de trabalhar bastante. Trabalhar bastante não quer dizer que você teve resultado.
tem que trabalhar de forma adequada. No futebol, o jogador corre o tempo todo no campo. Eu não quero um jogador que corra o tempo todo no campo. Eu quero um jogador que tenha resultado, que faça gol. E esse é o papel das empresas que você trabalhou e trabalha ainda, que é buscar essa referência, melhorar os processos para poder ter uma entrega mais rápido, mais eficiente, reduzindo custos ou aumentando a sua performance, a sua lucratividade. Você resumiu hiper bem. E aí sai da Lecon. A Lecon também faz parte do seu currículo do passado. Né? E aí vai fazer o quê? Então, como que foi esse momento de passagem? Acho que a Lecon já deu o que tinha que dar para mim, enquanto executivo, enquanto empresário, fechou um ciclo. Sim. E como que foi percebido esse novo ciclo e como que você encontrou esse novo ciclo? Então, eu usei um período, praticamente 2 meses, pós saída da Lecon, para exatamente pensar o próximo passo. Tá. Então, isso foram 2 meses mágicos. Você buscou ajuda nesses 2 meses de mentoria, de consultoria, de coaching ou de psicologia para poder te reorganizar? Porque você estava mergulhado no processo, sim, né? Sim. Um pouquinho antes de sair, eu já estava fazendo coach, atuando junto a uma psicóloga, exatamente para me orientar, porque essas mudanças de fechamento e abertura de ciclo são situações de morte e renascimento, Sim. se você for ver, né? Então, há uma dor envolvida nisso tudo, né? Há uma insegurança, fica uma pegado, dor. Sim, não quer largar o osso. Exatamente. Então, saio, mas não saio. Quanto tempo demorou esse processo de saio, mas não saio? 2 anos. 2 anos para... Saindo durante 2 anos. Sim, né? Exatamente. 2 anos antes eu falei, talvez eu saia. Há essa possibilidade, né? E em 2 anos isso se concretizou, poderia não se concretizar, eu fui me preparando para isso, porque essa é uma característica que eu sempre tive. Eu sempre olho lá na frente. Para mim, para você ter uma ideia do que isso significa para mim, é o seguinte, eu vendo qualquer almoço pelo jantar. Qualquer almoço. Pelo próximo, para experimentar, para ter novidade. Não somente para isso, Henry, mas porque o que eu quero é que o amanhã sempre seja bom, entende? Claro que o hoje também tem que ser, né? Mas eu não coloco tudo no hoje. Sim. Né? Então, assim, algum sacrifício hoje? Ok. Né? Por quê? Porque amanhã vai ser bom? Ótimo. Esse investimento eu sempre gosto de fazer. E aí dali veio o próximo investimento, Sim. Que foi... A Triata. Triata. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu fiquei 2 anos ali, o que eu vou fazer, quem sou eu, o que eu faço de bom, o que eu não faço, o que eu quero fazer a partir de agora. Isso foi muito importante. Não é só o que o mercado... Na verdade, não é só ser escolhido. Eu quero também saber o que eu quero para eu poder escolher. Eu descobri isso nesse instante. Poxa. Porque quando a gente é entrevistado, quando alguém nos chama para trabalhar, a gente sempre é escolhido. Sim. E eu acho um absurdo. É a mesma coisa de uma garota chegar pra gente e falar assim, eu quero te namorar. Mas eu quero namorar você? Não sei. Então, você precisa sempre escolher a empresa que vai trabalhar. E isso aconteceu. No meio disso, antes da Triata, eu fui fazer uma consultoria numa empresa chamada Planai, que não existe mais. Foi uma consultoria fantástica, onde eu aprendi muito. Qual que era a sua missão lá? Minha missão era amadurecer uma equipe de 16 pessoas. Que coisa fantástica. Que coisa diferente. Isso não é um cargo. Isso é fantástico. Fantástico, né? Aprendi muitíssimo, me conheci muitíssimo, porque era uma equipe muito especial, vamos chamar assim. Fiz grandes amigos ali também. E aí, meus 2 outros sócios saíram da Lecon também e me chamaram para montar a Triata. Triata tinha que ter 3, então faltava 1. Triata com 2 não dá. Pronto. Não é? Esse é do Ata. Exatamente. E começamos fazendo o que a gente sabia, né? Trabalhando com mídia digital e depois também com gestão de processo. E aí eu mergulhei forte na questão de entender o que é gestão de processo. Então, você resumiu super bem o que é isso na empresa, mas eu colocaria mais alguns elementos. Para mim, gestão de processo tem a ver com gestão de conhecimento, né? E tem a ver com qualidade da pessoa. A empresa vai ganhar muito com gestão de processo, Henry, muito. Aliás, ao meu ver, ela não tem opção. A empresa, eu não vou falar do futuro, a empresa de agora, para chegar no futuro, ela precisa fazer gestão de processo. Você falou brilhante, até porque eu cuido de alguns clientes que a gente fala que eu não vou cuidar da empresa. Começa primeiro cuidando das pessoas, né? Então,
na mentoria, ajudar o executivo, o empresário a ter um planejamento e gestão de agenda, para que ele possa render mais. A soma dessas melhorias individuais, a soma mais um processo inteligente faz com que ela tenha uma performance melhor. E aí, de repente, a triatla teve sucesso. Sim. E veio alguém e falou, nossa, está muito bonita, está muito bem cuidada, e teve uma aquisição, foi isso? Exatamente, foi muito interessante. Nós tínhamos a triatla tinha um cliente que foi crescendo, se profissionalizando, a ponto dos sócios irem para o conselho, contrataram um CEO, sabe? Uma profissionalização conforme manda o figurino, foi bem legal. E durante muito tempo a gente conversava, puxa, a gente podia se unir, e aí ficava aquele namoro, tal. De repente, ambos quiseram ir para frente realmente nesse processo e começamos a conversar com seriedade, uma conversa que durou 8 meses, né? Também é um fechamento de ciclo, né? Queira ou não, para abrir outro. E a Fint Soluções, né? E a Triata resolveram se unir. Na verdade, a Triata decidiu se vender, né? Nós vendemos a Triata, os sócios venderam a Triata para a Fint Soluções. Fomos todos para lá. E a ideia da Fint é o seguinte, nós queremos que vocês continuem fazendo exatamente o que vocês faziam. Tinham competência de fazer em outro lugar apenas. Em outro lugar, dentro de um novo contexto, de uma estrutura muito mais sofisticada, em todos os sentidos, muito maior, com outro nível de clientes. Então, assim, foi muito interessante para todos. Então, isso já se passou 18 meses, eu acho, 18, 19 meses. A gente está lá nesse tempo, o processo de integração ainda continua, porque ele é um processo que eu acho que tem que ser longo mesmo, até para que ele seja profundo. O mercado fala de 2 a 4 anos, né? Exato, estamos aí. Ou joint venture, ou aquisição. Exatamente. E a Fint está crescendo, abrindo oportunidades, entendendo que gestão de processo é isso que eu disse, é o presente e o futuro da empresa. Só que a Fint faz muito mais coisas, né? A gestão de processo é um pedaço, dos negócios. É um pedaço de uma empresa que é grande. Estamos todos lá. Gente, fantástico. Infelizmente, nosso tempo está estourado. O Edgar, eu já sabia, um colega, um profissional super competente, e que ficaríamos aqui horas conversando. O que nós aprendemos aqui com o Edgar Miguel hoje? Aprendemos, sócio é uma coisa bacana, pode perdurar no tempo, pensar no futuro, ser um otimista por natureza, ele é um otimista e isso ajuda bastante. Competência, não é só sorte, ele teve muita competência de estudar, se preparar, não ter medo do futuro, procurar ajuda de coaching, de psicólogo, é uma pessoa aberta a fazer melhor, e essa é a dica para vocês. Edgar Miguel, foi um prazer enorme ter você aqui conosco, sucesso para você. Obrigado. Nessa nova empreitada e até bem breve. Para você, um abraço e até a próxima. Você, meu querido empreendedor da TV Viking, a TV do empreendedor inteligente. Obrigado.